Oi pessoal, bom dia mais uma vez. Gente, nós vamos agora entrar um pouquinho falando sobre economia, né? Voltando às aulas de economia. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre demanda e oferta e quais são os indicadores possíveis que a gente pode trabalhar essas demandas e essas ofertas dos bens e dos serviços. Tá certo? E aí, inicialmente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a micro e a macroeconomia, que a economia se divide em micro e macroeconomia. Né? Então, o que é isso? Então, uma está ligada a um determinado produto ou grupos de produtos, no caso da macroeconomia, no caso da microeconomia, né, que é o ramo da teoria econômica que está ligado ao funcionamento de um determinado produto ou um grupo de produto. Né? Então isso e dentro da microeconomia a gente vai estudar o comportamento do consumidor, da produção, o mercado em si, e como interagem, como se preocupa os preços e a quantidade de produtos que são ofertados, né, dentro do mercado. Então, inicialmente, o que é mercado? Mercado é onde se há a negociação de um bem ou de um serviço. Então, qualquer local que se negocie um bem ou um serviço caracteriza-se mercado. Ok? Então, aí a microeconomia vai estudar exatamente isso. O determinado produto ou um grupo de produtos, né? Ou um grupo desses produtos negociados em um determinado mercado, que a gente já sabe que é onde funciona a negociação de um bem ou de um serviço. E a macroeconomia é o ramo da teoria econômica que estuda o funcionamento como um todo, o processo de economia como um todo, né? No que diz respeito a medir variáveis agregadoras, ao crescimento econômico, à inflação, né? Os sistemas econômicos, né? De misto e puro, e todos os processos de inserção da economia como um todo que a gente possivelmente for falar sobre isso. Tá certo? Mas aí vamos focar na microeconomia, que é como a gente vai através dela, né, que a gente vai trabalhar a demanda e a oferta de um produto ou de um serviço em um período, né? E aí, essa microeconomia, gente, a gente trabalha a teoria de preços. E dentro dessa teoria de preço, a gente vai estudar o comportamento das famílias, das empresas e dos mercados, seja eles específicos ou não. A gente vai ter uma análise parcial de uma situação, né, de um composto econômico, para que a gente consiga trabalhar e entender o consumidor e a relação de preço de ambas as situações. Beleza? E aí, pessoal, essa microeconomia ela está relacionada a uma expressão latina conhecida como ceteris paribus, né? Que diz o seguinte, que é uma expressão latina, isso é uma expressão latina, claro, né? Que diz que como outras coisas sendo iguais. Isso é usada para lembrar que todas as variáveis, que não aquelas que está sendo estudadas, são mantidas constantes. Então, nessa expressão latina, a gente entende que tudo é o mais constante. Então, se você ganhar 8%, então você pode variar todos os seus consumos, né, as suas compras, os seus consumos dentro dessa situação de ganho. E aí a gente vai ter essa variável constante. Beleza? E aí entrando um pouquinho sobre o conhecimento da nossa aula, o entendimento que eu preciso que vocês entendam da nossa aula de hoje, que é a análise da demanda de mercado. Então a gente vai estudar demanda e oferta, né? O que é demanda? Demanda, gente, é uma procura, né? É a quantidade procurada de um determinado bem ou de um determinado serviço em um determinado período. Né? E essa demanda não necessariamente precisa ser a compra efetiva do produto, mas sim a procura por aquele produto em dada a intenção de comprar ou dada a intenção ou a um determinado dado de preço. Né? Então, essa escala de demanda, gente, a gente tem que entender que a demanda não necessariamente precisa ser a compra efetiva do produto, mas sim a intenção de comprar esse produto, ou seja, o interesse que o consumidor vai desenvolver para comprar esse produto, tá certo?
E aí, eu coloquei aqui um conceito de demanda bem interessante, que diz o seguinte: expressa o desejo, olha aí, ó, expressa o desejo que as pessoas têm de consumir bens e serviços ao preço de mercado por unidade de tempo, mantendo outros fatores constantes, que é, como eu falei para vocês, dos ceteris paribus. Né? Então, o desejo que os consumidores têm de comprar ou de consumir um produto em um determinado mercado em um determinado tempo, caracteriza-se uma demanda. E aí tem alguns fatores que podem influenciar nessas demandas, na demanda, ou seja, no interesse, né, da compra de um produto. E aí a gente tem o preço do produto substituto, preço de produtos complementares, renda do consumidor, expectativas futuras, condições climáticas, mudanças de preferência de consumidor. E aí a gente tem N aspectos que a gente pode se trabalhar a questão da demanda. O primeiro que eu vou falar com vocês, eu vou falar de alguns e aí eu vou mandar aula para vocês, né, o conteúdo é impresso para vocês imprimirem em PDF ou ficarem com vocês para vocês conhecerem melhor. Por exemplo, o preço de produtos substitutos. Então, se a gente sabe, entre peixe e frango, um exemplo, o aumento do preço do frango faz com que o consumo de peixe aumente. Por quê? Porque o peixe e o frango é um produto substituto de ambos. A gente está substituindo o produto. Preço de bens complementares. Entre o peixe, eu tenho outro exemplo, entre o peixe e o arroz. Né? O aumento do preço do arroz faz com que o consumo do peixe tenda a diminuir, porque é complementar, não é substituto. As rendas do consumidor, então renda dos consumidores, o aumento da renda do consumidor faz com que o consumo do bens ou do serviço aumente, obviamente, né? Se o consumidor ganha mais, obviamente ele vai consumir mais, né? O aumento da renda disso. E N situações, os gostos dos consumidores, né, que é uma variável também que a gente pode caracterizar a demanda. Os gostos dos consumidores, maior preferência por peixe faz com que o consumo de peixe aumente. Então, se o consumidor está querendo comer mais peixe, obviamente o consumo do peixe vai aumentar. A quantidade de consumidores é outra variável que pode caracterizar uma demanda, né? O aumento do número de consumidores faz com que o consumo de bens e serviços aumente. Obviamente, né? Se está aumentando a quantidade de pessoas no mundo para consumir açúcar, obviamente que o consumo do açúcar vai aumentar. Então, N situações. Tem uma variável que é bem interessante também, que é a variável de tradições, as tradições culturais e religiosas. Não sei se vocês lembram, na Semana Santa, por exemplo, a Semana Santa passa o ano todinho e o consumo do bacalhau não tem tanta procura, não tem tanta demanda, né, não tem tanta procura, quanto na época da Semana Santa. Vocês sabem que o consumo do bacalhau na Semana Santa ele tende a aumentar no período. Na verdade, por quê? Porque é uma variável importantíssima para que a gente trabalhe a demanda nessas situações. Tranquilo? E aí, algumas variáveis que podem afetar a demanda: riqueza, distribuição, renda, como eu falei para vocês, o preço do produto, o preço de outros bens similares ou substitutos, fatores climáticos também é uma variável que afeta a demanda. E aí, em situações, a gente pode entrar até na administração também, a questão mercadológica do marketing, a propaganda, os gostos, os gostos psicológicos que o marketing coloca na cabeça dos consumidores, caracteriza-se o aumento de demanda e por aí vai. Tranquilo? E aí a outra variável que eu preciso que você entenda é a oferta. Então o que é a oferta? Representa o desejo dos produtores, né, colocar os produtos em circulação no mercado por um determinado período de tempo. Por que a gente fala sempre determinado período de tempo? Porque esses tempos a gente vai trabalhar ele de acordo com a necessidade de demanda e de oferta. Então é uma constante que a gente está trabalhando. Né? Então, essa relação expressa entre as quantidades, esse tempo expressa entre a quantidade vendida de um produto e de um produto ou um determinado serviço e os preços alternativos que o mercado, que a gente já sabe que o mercado é o quê? O mercado onde está tendo a negociação de ambas as situações, que o mercado
vai nos dar preços alternativos. Então, esse é o conceito de oferta. É o desejo que os produtores, as pessoas que produzem um bem ou um serviço, estão tentando colocar no mercado por um determinado período. E aí a gente tem alguns fatores também que se trabalha a oferta. Custo de produção através de mudanças, mudança de nível tecnológico, condições climáticas também. São variáveis que vão afetar, que irão, né, na verdade, afetar a oferta, desculpa. E os preços dos produtos também concorrentes, a questão da concorrência de mercado também vai variar, são fatores que vão afetar a nossa oferta e por aí vai. E aí vou falar para vocês um exemplo de o custo de um produto. Quanto maior o custo desse produto, menor será a oferta do produto. Então, porque um produto caro não vai ser, vamos lá, vamos entrar aqui, é mais fácil você vender um Fiat Uno ou uma Ferrari. Então, a Ferrari ele tende a ser um custo de um produto mais caro. Então, a oferta dele vai ser menor. Tranquilo? O nível tecnológico, quanto mais avançado o nível tecnológico, maior será a oferta do produto. Por quê? Porque a tecnologia hoje ela é uma variável importantíssima na cabeça do consumidor, para que ele consiga entender como ele vai querer ou não comprar esse produto. Né? Condições climáticas, quanto mais favoráveis as condições climáticas, maior será a oferta do produto. Então, preços do produto concorrente, quanto maior for a competição pelos fatores de produção, menor será a oferta de um produto particular. Então, essa competição, quanto maior tiver competição, menor será a oferta de determinados produtos e por aí vai. Né? E aí, gente, são essas ofertas, esse entendimento de produto, de demanda e de oferta é importante para que a gente conheça como é que esses produtos vão se comportar no mercado, como é que o consumidor vai aceitar esse produto, porque a gente já sabe que, na verdade, o consumidor ele não precisa necessariamente comprar o produto, mas sim entender ou dispor de um conhecimento de que existe esse produto, para que o mercado consiga trabalhar entre demanda e oferta, entre procura e oferta de um produto. Tudo bem? Então, deu para entender? Então, eu preciso que vocês entendam nessa aula de hoje que todo o conhecimento, todo o consumidor, né, todo o entendimento do consumidor precisa ser trabalhado para que a gente consiga fabricar o produto de acordo com a necessidade desse consumidor. Tá bom? Então, essa fica a nossa aulazinha de hoje e aí a gente vai trabalhar essas aulas de acordo com... Eu vou fazer uma aula pelo Meet com vocês, para que a gente tire dúvidas na correção da atividade. Né? É importante que todos façam a atividade, é importante que todos se empenhem para que a gente consiga desenvolver melhor cada situação, cada conteúdo. Tá bom? Porque a ideia é para fazer com que vocês entendam melhor os conteúdos. Tá certo? Beijo e até a próxima aula. Tchau!